Olá pessoal, agora vamos resolver um exercício sobre campo elétrico. Bem, inicialmente vamos entrar no site www.fisicapaidegua.com. Na barra de busca a gente digita campo elétrico. E aí, nós vamos resolver a questão da PUC de 2006. A quantização da carga elétrica foi observada por Millikan em 1909. Nas suas experiências, Millikan mantinha pequenas gotas de óleo eletrizadas em equilíbrio vertical entre duas placas paralelas, também eletrizadas, como mostra a figura abaixo. Para conseguir isso, regulava a diferença de potencial entre essas placas, alterando, consequentemente, a intensidade do campo elétrico entre elas, de modo a equilibrar a força da gravidade. Suponha que uma de suas medidas agora tivesse um peso de 2,4 vezes 10 elevado a menos 13 newtons e uma carga elétrica positiva de 4,8 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Desconsiderando os efeitos duais existentes entre as placas, qual deveria ser a intensidade e o sentido do campo elétrico entre elas para que a gota ficasse em equilíbrio vertical? Bem, essa é uma questão de campo elétrico e a figura mostra a gota suspensa, se equilibrando entre dois campos. Bem, a gente precisa saber o sentido do campo e o valor desse campo elétrico. Então, a gente tem duas placas carregadas e a gota. Essa gota, na verdade, ela está sob a ação de dois campos, o campo gravitacional e o campo elétrico, que nós queremos saber. O campo gravitacional é o campo devido à Terra. Essa gota, ela possui uma massa. Então, ela possuindo uma massa, a massa vezes o campo gravitacional da Terra, ou vezes a gravidade, é o peso dela. Bem, essa carga elétrica, quando ela tivesse apenas o campo gravitacional e ela tivesse no espaço, então por causa da Terra, o campo gravitacional da Terra ia puxar essa carga elétrica para baixo. A força que aparece é a massa da carga vezes a gravidade. Então essa carga elétrica, essa gota, ela ia descer por causa do campo gravitacional da Terra. Bem, então nós vamos querer que apareça uma força elétrica nessa carga dirigida para cima. A força, ela deve equilibrar o peso que se dirige para baixo. Como a carga elétrica da gota é positiva, é necessário que a placa inferior ela também seja positiva para que a força ela seja uma força de repulsão, uma força elétrica. E a placa superior ela seja uma placa carregada negativamente para atrair a carga que é positiva. Então vai ficar uma força dirigida para cima, a carga é positiva, a placa de cima é negativa, a força então é para cima, e também a placa de baixo, a placa inferior é positiva, e a carga é positiva, uma força de repulsão direcionada para cima. Como o campo elétrico ele sai do positivo, a carga positiva gera um campo de afastamento, então o campo elétrico ele é direcionado de baixo para cima. Bem, como nós queremos que essa carga fique equilibrada, o peso aqui ele tem que ser igual à força elétrica.
E a força elétrica a gente encontra pela equação do campo. O campo é força sobre a carga de prova, que seria a carga da gota. Dessa equação a gente encontra que a força elétrica é a carga de prova vezes o campo. Como a força ela tem que ser igual ao peso, a condição de equilíbrio para que a gota fique suspensa, a força elétrica é a carga vezes o campo, que seria igual ao peso. Então o campo elétrico vai ser o peso sobre a carga. O peso ele é 2,4 vezes 10 elevado a menos 13. E a carga elétrica é 4,8 vezes 10 elevado a menos 19. Bem, a gente pode dividir esses dois números, 2,4 por 4,8, e deixa a potência para resolver depois. A gente vê aqui que 2,4 sobre 4,8 dá meio. Por quê? Porque 2,4 é a metade de 4,8. Então 0,5. Então você pode dividir 2,4 dividido por 4,8, a gente tira a vírgula, fica 24 por 48. 24 não dá para dividir por 48, 0,240 dá 5. 5 vezes 48, 240. Então meio, repete aqui 10 elevado a menos 13. Esse expoente aqui embaixo, essa potência aqui embaixo, sobe um expoente positivo, 10 elevado a 19. Então, fica meio vezes 10 elevado a sexta. Por quê? Porque a multiplicação de potência é da mesma base, nós conservamos a base 10 e vamos somar os expoentes. Menos 13 mais 19 igual a 6. E aqui nós temos que colocar E igual a 5 vezes 10 à quinta. Por quê? Porque a vírgula andou uma casa, 0,5, essa vírgula andou uma casa para a direita. A gente diminui uma casa na potência de 10. 5 vezes 10 à quinta. E a unidade é Newton por Coulomb. Então, a resposta é a alternativa A. O campo é 5 vezes 10 elevado à quinta, Newton por Coulomb, dirigido de baixo para cima. E também não esqueça de assinar o nosso canal no YouTube, o endereço está aqui embaixo. Não esqueça também de curtir a nossa página no Facebook, no Tumblr e também no Google+.